Bem, vamos iniciar aqui, né, o que pede esse exercício 1, né, da seção 2.10 do livro de cálculo, nossa disciplina de matemática aplicada. Pessoal, é o seguinte, eu vou me deter ao exercício, né, a gente entender o que é que o exercício está pedindo para fazer e as operações que envolvem o desenvolvimento, né, do exercício. Bem, eu coloquei aqui, ó, vocês estão vendo aí, o recorte da questão 1, né? Vai de letra A até a letra F. Ele dá uma função, né? Ele dá uma função, uma lei de formação, não é isso? E pede para a gente achar f de 0, f de 1 sobre t, f de 1 meio, f de menos 2 e assim vai. O que é que a questão está pedindo aqui? A questão está lhe dando uma lei, que é x2 menos 4 sobre x menos 1, e está lhe dando o domínio, ou seja, os valores que x assume nessa função, e está lhe pedindo para achar quem? O valor de y, que é a imagem. Então, achar o f de 0, ou seja, quando x for 0, quanto será o f de x, né? Desse x que é 0. Então, automaticamente, quem será essa imagem? Então, aqui na letra A, eu vou responder esse exatamente, tá bom? Deixa eu engrossar um pouquinho mais aqui. Então, olha só. Na letra A, nós temos o quê? Sempre usando essa lei de formação, que é x ao quadrado menos 4. Nesse caso aqui, é essa a função dada. Então, quando ele pede o f de 0, ele está nos dizendo que no lugar onde houver x, eu vou substituir por 0. E daí eu vou fazer operações. O que é isso na prática? Voltando lá para o ensino fundamental, lá para o início dos estudos de matemática. É um termo algébrico, porque tem letras e números, e você substituir pelo valor que é dado a ele. Então, no lugar do x, eu coloco 0, né? E repito as demais situações. Oh, perdão aqui. Aqui 0, isso, 0 menos 1. Ok? Então, aqui agora é fazer as operações que envolvem esses números. Então, é pura aritmética. 0 elevado ao quadrado é 0. Aqui no numerador eu fico apenas com menos 4. No denominador eu fico com menos 1. Sabemos que menos com menos dá mais, e 4 dividido por 1 é simplesmente 4. Então, é isso que ele pede em todos os itens a seguir. Claro que em alguns itens ele está colocando uma situação composta, como é 1 sobre t. Eu não vou fazer esse letra C, mas vou fazer um idêntico. Vamos pensar que usando essa mesma função, deixa eu trocar de cor, tá? Eu faço aqui f de 1 sobre x, ou f de 1 sobre m. Então, onde tem x na função, eu vou substituir por 1 sobre m. Então, a resposta vai ficar em função de m, tá certo? Então, aqui, ó, onde tem x, eu coloco 1 sobre m. Então, é 1 sobre m elevado ao quadrado menos 4. E embaixo, onde tem x, eu coloco novamente 1 sobre m menos 1. Então, aqui agora é desenvolver as operações. Aqui eu tenho uma potência, na situação fracionária. Então, o quadrado do numerador é 1 e o quadrado do denominador, m elevado a 2. Menos 4. Cuidado com esse menos 4, é em relação à fração e não no numerador e no denominador. E aqui eu tenho uma subtração de um número fracionário, que está em função de m, com 1. Então, aqui eu posso reduzir, colocar tudo numa fração só. Aqui também, viu, gente? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir para reduzir de uma vez no próximo passo aqui. Então, olha só. Aqui em cima eu tenho um produto misto. Lembra que ele falou anteriormente, nas primeiras aulas? Que é o quê? Que é eu fazer a soma ou subtração de um número inteiro, no caso aqui menos 4, com um número fracionário. Então, eu simplesmente, vou aqui trocar de cor, eu simplesmente vou multiplicar esse 4 pelo denominador, multiplico, e o resultado
eu multiplico e o resultado somo com o de cima. Olha só, então vai ficar aqui o seguinte, vai ficar tudo sobre M2, deixa eu trocar aqui. Ó. Então, 4 vezes M2, não é isso? Perdão, gente. Ó, 4 vezes M2 menos 1. Então, aqui, ó, esse 1 vai continuar e fica 4 vezes M2. Então, ou seja, M2 vezes 4 menos 1. Observe o seguinte, que essa fração aqui, 1 sobre M2, ela tem denominador M ao quadrado. Então, ela não se modifica. Então, permanece 1 no numerador. Quem se modifica é o numerador do número inteiro. Porque ele passou a ter denominador M2, então o numerador também foi alterado na mesma proporção. Ficou menos 4M2. Aqui eu faço do mesmo jeito. Ó. M vezes 1, não é isso? Ó, tudo sobre M. Então, fica aqui 1 menos M. Ficou ruim esse M aqui. Aqui. M vezes 1 é M. Mantém a operação de menos e repito 1. Certo? Menos 1. Perfeito? Então, o que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho, nessa fração geral aqui, na maior, eu tenho o quê? Um numerador fracionário e tenho um denominador fracionário. Então, a regra diz que divisão entre duas frações, eu tenho fração em cima, ó, tudo isso aqui é uma fração. E tenho fração embaixo. O que é que diz a regra de divisão entre duas frações? A gente repete a primeira, não é isso? Então, a primeira é quem? A de cima. 1 menos 4M2 sobre M2 e multiplica invertendo a de baixo. Ou seja, quem é numerador passa a ser denominador e quem é denominador passa a ser numerador. Então, 1 menos M sobre M vai ficar M sobre 1 menos M. Deixa eu melhorar aqui. 1 menos M. Pronto. Agora, aqui eu tenho uma multiplicação. Aí, eu posso ainda fazer mais operações aqui. Esse M vai multiplicar tanto com 1, como vai multiplicar com menos 4M. Então, M vezes 1 é M. Menos 4M vezes M dá o quê? Menos 4M ao cubo. Porque você tem um M quadrado, quando eu multiplico por M, fica M ao cubo. E aqui embaixo, M2 vezes 1 dá M2. E M2 vezes menos M dá quanto? M ao cubo. Então, aqui a gente terminou. É essa a imagem para quando o domínio é 1 sobre M, utilizando essa lei de formação. Então, são esses as operações que você vai utilizar para determinar essa imagem. Quando é apenas um número, observe, quando é apenas um número, é f de 0, f de 1, as operações são bem mais simples, né? Porque você já automaticamente coloca um valor numérico e isso é mais fácil de operacionalizar. Mas quando você tem um domínio, no caso aqui, 1 sobre t, que é em função de outra letra, vamos dizer assim, outra variável, aí quando você joga na função dada, né? Aí você tem mais operações a fazer. Então, isso aqui, né? Aqui de baixo, esse exemplo que eu dei, fora o exercício, ele envolve outros conhecimentos matemáticos, perfeito? Eu vou encurtar o vídeo e vou trazer em outro vídeo as demais resoluções.